Boa noite, irmãos. Feliz ano novo para quem eu não abracei, não desejei. Amém. Hoje é nosso primeiro culto do ano, né? Tirando o culto ali da virada. E talvez seja o seu primeiro culto, né? Primeiro culto que você está participando e oferecendo ao Senhor. E eu me perguntava, irmãos, o que devemos falar em um primeiro culto? O que devemos, perguntava para o Senhor, o que o Senhor quer que nós falemos, compartilhemos, né? Tragamos como instrução para a igreja. E conversando com o Senhor, Ele começou a disparar algumas coisas no meu coração. E eu quero compartilhar contigo essa noite. Início de ano marca um novo ciclo, um novo tempo, né? Marca recomeço, traz muito forte, né? Essa ideia de poder recomeçar, é uma nova oportunidade, é um momento de se ajustar, de se alinhar, é um momento onde nós temos maior facilidade, irmãos, de planejar, de traçar objetivos, de escrever os nossos sonhos, de nos organizar. O nosso coração, a nossa mente, as nossas emoções, elas ficam favoráveis a isto, não é? A gente pensa muito nisso, a gente ouve a respeito disso e conversando com o Senhor e dizendo é um início de ano, né? Eu acredito que você como eu como você, nós temos sonhos, temos ou não temos? Quem tem sonhos aí? Nós temos sonhos, nós temos desejos, nós queremos avançar, né? Alguns podem estar assim vibrando, né, com os seus sonhos, sonhando com força, com entusiasmo. Outros podem estar às vezes um pouco frustrados porque não tiveram boas experiências, mas eu creio que o início de ano é um momento de nos renovarmos em forças, né? Aqueles que confiam no Senhor, eles renovam as suas forças. E Deus, Ele quer que você renove as suas forças. Ele quer que as suas esperanças sejam renovadas, que a tua fé seja renovada e que você seja cheio do Espírito Santo, desse fôlego que vem dele para prosseguir, para avançar, para permanecer, para sonhar, porque sonhos é a linguagem de Deus. Sonhos é o meio que Deus escolheu para trabalhar através dos seus filhos, né? Com os seus filhos, por meio dos seus filhos. E falando com o Senhor, buscando o Senhor de todo o meu coração, eu pedi a Senhor, o que o Senhor quer trazer para a sua igreja, nesse primeiro dia, nessa primícia, nesse primeiro culto, nesse momento tão especial que nós vivemos como igreja, porque hoje é um dia especial, né? É o primeiro culto que nós estamos oferecendo ao Senhor. E o Senhor trazia algumas instruções da sua palavra, que independente, né, do meu sonho, o meu sonho ele pode ser diferente do teu sonho, o dom que Deus me deu pode ser diferente do seu dom, e nós buscamos, né, muitas vezes coisas diferentes, mas independente, irmão, essas instruções que a palavra nos traz, ela encaixa para todos nós, e todos nós precisamos. E o Senhor começou a trazer sobre alguns conselhos, algumas instruções das Escrituras e falar ao meu coração que este será um ano de instrução do Senhor. Este será um ano de intimidade com o Senhor. Amém? Receba essa palavra do Senhor para a tua vida, porque se você crer, você receber essa palavra, você vai viver ela. Porque crer, irmãos, é receber,
E receber é vivenciar aquilo que Ele está nos dando. E quando nós cremos, nós ativamos aquilo, nós vivenciamos e manifestamos aquilo que Ele está nos comunicando. E será um ano de intimidade, será um ano de conhecimento e será um ano de instrução. E o Senhor trazia ao meu coração como Ele instruiu Noé, como Ele instruiu Abraão, como Ele instruiu Davi, como Ele instruiu Moisés. Ele anseia instruir eu e você no caminho que devemos andar. Ele tem anseio muito maior do que o nosso anseio de nos instruir, de nos falar, de nos ensinar, guiar, pastorear, levar pelo caminho certo, levar ao caminho certo, a trilhar o caminho certo e chegar no alvo, no objetivo. E a primeira instrução, e também podemos dizer conselho do Senhor para nós, para mim, para você, para a sua igreja, hoje, neste tempo e para esse ano, o primeiro é busque por relacionamento. Busque por relacionamento. Nós vivemos um mal em nossos dias, que não é somente, irmão, algo que tem um nome, religiosidade. Não é somente um nome. Isso é mais espiritual do que nós imaginamos. Por trás de toda uma religiosidade estão espíritos malignos impedindo a igreja de provar e experimentar toda a instrução e todo o relacionamento gracioso, gostoso, maravilhoso que podemos ter com o Senhor. Pois a Bíblia mostra que nós somos criados para um relacionamento e não para uma religião. E Deus, Ele não veio à terra, Ele não fez o homem, Ele não se manifestou através de Jesus Cristo para estabelecer na terra uma religião para os homens, mas Ele se manifestou para desenvolver um relacionamento com o homem. Eu quero repetir isso, Deus não veio estabelecer uma religião para o homem, mas Ele veio desenvolver um relacionamento comigo e com você. E relacionamento é muito diferente de religião. Porque a religião, ela trata o teu externo. Você tem que estar com uma roupa certa, você tem que estar talvez com uma altura do cabelo, você tem que ter uma Bíblia de papel debaixo do braço, você tem que falar num tom, você tem que ter isso ou aquilo. Isso cabe muito bem para uma religião, mas relacionamento é muito diferente. Jesus, Ele não está olhando para o teu externo, não que o nosso externo não importe, nós vamos andar agora de qualquer jeito, ou aí meio semi-nu na rua, porque o que importa não é a roupa, não é isso, Mas o relacionamento, ele trata diretamente de dentro para fora, acontece aqui dentro. É um relacionamento que acontece aqui dentro de nós, dentro do nosso espírito, pois o Espírito veio habitar dentro de nós. E o primeiro conselho e instrução do Senhor é que nós devemos focar no relacionamento. Focar no relacionamento com Ele. Porque a instrução, ela vem dEle. A orientação, ela vem dEle. O conselho certo vem dele. Sabe aqueles momentos que você não sabe o que fazer, e não sabe para onde ir, e não sabe, está desesperado, perdido diante de uma situação? Ele tem o conselho certo para mim e para você. Ele consegue, com o seu conselho, com a sua voz, acalmar o nosso coração, a nossa alma. Gerar em nosso espírito fé suficiente para crer naquilo que Ele está nos falando. Isso é relacionamento, é isso que Deus quer ter contigo e com você, comigo e com você.
Ele não quer que você tenha um guru. Ele não quer que você tenha alguém que você tenha que ir pedir uma oração ou uma instrução. Ainda que às vezes, irmão, quero abrir um parênteses assim, nós precisamos disso e precisamos também buscar por isso. Por pessoas que nos ajudem, que nos aconselhem, que nos ajude a discernir a voz do Senhor. Mas Ele quer ser o teu profeta, Ele quer ser o teu pastor, Ele quer ser o teu mestre, Ele quer ser o teu amigo, Ele quer ser o teu companheiro, Ele quer te instruir em todo o tempo, Ele quer ser o teu conselheiro. Deus, a Bíblia diz em Isaías 28, 29, que Deus é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Esse é o nosso Deus. E aonde está esse Deus? Dentro de nós, por meio do seu Espírito. E Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Será que Ele não é capaz de te dar a direção certa diante de um aperto que você passa, diante de uma angústia que você vive, diante de um dilema que você lida, irmão? Porque todos nós lidamos com angústias, com dilemas, com crises, com frustrações, com ofensas, com traições, com dificuldades, com inúmeras situações que nos cercam no decorrer de todo um ano. Mas o Senhor é aquele que tem a instrução perfeita para cada situação das nossas vidas. E quando nós decidimos ouvir o Senhor, ainda que pareça meio louca as suas instruções, porque às vezes parece para nós não entendemos muitas delas, mas quando nos submetemos, os dias passam e nós vemos que foi exatamente, o conselho foi exato, a direção foi exata. Então Deus é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Isaías 9:6 diz que Jesus é o maravilhoso conselheiro. Levanta a sua mão bem alto e diga: Jesus é o maravilhoso conselheiro. Jesus, Ele é o meu e o seu maravilhoso conselheiro. E João 14:16, a Bíblia diz que quando Jesus esteve na terra, antes de partir, Ele diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E essa palavra Consolador, no original, no grego, é Paráclitos. E um dos significados desta palavra original é conselheiro. Então, olha só. O Pai é maravilhoso em conselho, o Filho é o maravilhoso conselheiro e o Espírito que habita dentro de nós é conselheiro. Agora você reflita, Ele é maravilhoso conselheiro, grande em sabedoria e decidiu em sua perfeita sabedoria habitar dentro de nós para quê, irmão? Senão para nos aconselhar, nos instruir, nos dirigir por toda a nossa vida, em toda a nossa existência. Deus não errou quando disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu te abençoarei e farei o teu nome grande. Você será pai de multidões. Deus não errou quando falou isso. Deus deu direção, instrução, rumo para Abraão. E Abraão ouviu, Abraão creu, Abraão obedeceu e Abraão viveu a promessa do Senhor. Amém? E eu quero ler, antes de ler aqui, pode colocar lá Salmos 32:8, mas antes Romanos 8:14 nos fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Irmão, isso tem sido tão forte para mim nesses dias, que o filho ele é guiado. Ele não dirige a sua própria vida, ele é guiado. E para ser guiado, irmão, eu preciso ouvir, eu preciso aprender, eu preciso ouvir qual é a direção, qual é a instrução. E para ouvir eu preciso de um relacionamento com o Senhor.
E o Senhor, Ele clama por relacionamento, muito mais do que o nosso coração clama. Ele está esperando, Ele está disposto, Ele está, essa palavra não cabe muito bem, mas eu vou falar e você vai me entender. Ele está ansioso, desesperado por se relacionar, por falar, por comunicar verdades, maravilhas, grandezas, instruções divinas, como Ele comunicou a Abraão, como Ele comunicou a Salomão, como Ele comunicou a cada um dos homens e das mulheres da palavra de Deus. E Salmos 32:8, nós temos uma promessa do Senhor, que diz assim: eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas, debaixo dos meus olhos, eu te darei conselho. Irmão, toma essa palavra. Eu não sei o que você está passando, às vezes você está aí no auge da realização de uma conquista, feliz da vida, mas às vezes você está num aperto nesse início de ano, numa angústia, numa luta, numa crise. Toma essa palavra como rema para a tua vida, como eu tomei tantas vezes, eu me debruçava diante dela e eu dizia: me instrua, Senhor, me ensina, porque a tua promessa, me ensina o teu caminho, me ensina o que eu tenho que fazer, e debaixo dos teus olhos eu quero andar, eu quero ser aconselhada. Olha que palavra tremenda do Senhor para nós. Então, o primeiro conselho é: busque por relacionamento com Deus, genuíno, verdadeiro, como era para ser desde o Éden. E não se satisfaça com apenas a religião, porque a religião mata, mas o relacionamento aviva. A religião te aprisiona, mas o relacionamento com Cristo te liberta. A religião te deixa sem vida, mas o relacionamento, ele te inspira, ele te enche de vida, ele renova as tuas forças, porque quando você vai até o Senhor e quando você está se relacionando com o Senhor, ainda que você ouve repreensões e correções dele, você sabe que é para o teu bem, e aquilo causa algo bom em nosso interior, porque nós precisamos de correção, nós precisamos de confronto, nós precisamos de direção, e correção e confronto é um ato grandioso de amor. E como eu posso identificar se um relacionamento está acontecendo de forma saudável? Como eu posso identificar se eu estou me relacionando com o Senhor? Ou eu estou apenas embaraçado, envolvido em muita religiosidade? É quando não só falo ou peço, mas ouço Ele me falar. E não só ouço, mas considero o que Ele me diz. Então, um relacionamento saudável é quando eu falo, mas eu também ouço e considero aquilo que Ele está me falando como direção, conselho e instrução para a minha vida. Isso é um relacionamento. Amém? Muitas vezes a religião nos ensina que nós temos que ir e derramar as nossas dores diante do altar, e temos que derramar o nosso coração, as nossas petições, e às vezes temos que até dar uma acochada, uma brigada com Deus para Ele fazer o que nós queremos. Da onde, irmão, se tirou isso? Não foi tirado da palavra de Deus? Jamais. Nós precisamos sim derramar o nosso coração diante do Senhor, derramar as nossas dores, as nossas frustrações, as nossas angústias, os nossos questionamentos. Precisamos falar de tudo com o Senhor, mas precisamos parar e ouvir o que Ele está falando, para poder me acertar dentro da sua direção, que é perfeita e extraordinária para as nossas vidas. Segundo conselho e instrução do Senhor: ame a palavra de Deus. Ame a palavra. Porque se nós não amarmos a palavra,
facilmente a religião vai nos aprisionar. Porque o que nos liberta é a palavra. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade está onde? Ela está na palavra de Deus. Então, ame a palavra. E a fim de te ajudar a amar a palavra, está aí um cronograma de leitura. Para você começar ainda hoje e ler, meditar, receber instrução, porque como o Senhor vai te falar? Pela palavra. Às vezes nós estamos lendo ali a palavra e aquele versículo, uma palavra, uma história, salta das Escrituras e se encaixa tão perfeitamente na nossa realidade. É o Senhor nos falando, é o Senhor nos instruindo, é o Senhor nos dirigindo. Então dedique-se à palavra. Ame a palavra, medite na palavra, estude a palavra. Ela é o caminho certo, perfeito, ela é a verdade. Salmo 119, 105 nos diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Direção, conselho, instrução para os meus pés é a palavra do Senhor, e ela é a luz para os meus caminhos. Salmo 1, do 1 ao 3 diz: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E essa pessoa, então, é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo que ela faz será bem sucedido. Ame a palavra. Quem está com a Bíblia aí? Eu gosto muito da Bíblia de papel, mas pegue a sua Bíblia, se ela estiver no celular, abrace a palavra de Deus. Abrace o celular, se tiver aí no celular a Bíblia, abrace apertada a palavra de Deus e diga: Espírito Santo, ajuda-me a amar a palavra, dá-me fome pela palavra, atrai-me a tua palavra, ensina-me e revela-me a tua palavra, Senhor. Então, o segundo conselho é: ame a palavra do Senhor. E o terceiro conselho que o Senhor trazia ao meu coração, instrução, é: busque por sabedoria. O que mais nós precisamos, irmãos, na nossa vida é de sabedoria. Dá uma geral aí em tudo que você acha que você mais precisa. E você vá, pense em tudo que você mais precisa. Analise e perceba se o que mais nós precisamos é de sabedoria. Você pode dizer assim: não, dinheiro vai ter problemas. Mas se Deus te der dinheiro e você não tiver sabedoria, você vai jogar esse dinheiro tudo fora. O que eu preciso é de saúde. Mas se Deus te der saúde, você não cuidar da sua alimentação, do seu corpo, você vai detonar com a sua saúde. Não, o que eu preciso é de uma namorada. Os jovens dizem: o que eu preciso é de um namorado. Mas se você não tiver sabedoria para lidar com o seu namoro, você vai entrar em pecado, você vai fazer tudo errado. Não, o que eu preciso é de um casamento. Quando eu casar, minha vida vai ser extraordinária. Mas quando você casa, se você não tem sabedoria, você não consegue edificar a sua casa. Então, irmão, a Bíblia vai nos dizer, em Provérbios 4:7, se você consegue colocar lá na Almeida, eu anotei aqui, é na linguagem da pentecostal, consegue pôr? Almeida, deixa eu ver. O princípio da sabedoria, não é essa, mas eu gosto da outra linguagem nesse versículo.
porque traz assim: a sabedoria é a coisa principal. Eu acho que é perfeita essa tradução. Olha aí, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo que você possui na aquisição de entendimento. Porque, irmão, a Bíblia vai nos dizer que a sabedoria é a coisa principal. Por isso que eu acabei de falar, por causa desses exemplos que eu te dei. Deus me dá uma família, mas se eu não tiver sabedoria, irmão, família, gente, dá trabalho. Dá ou não dá? Dá muito, dá, irmã Aparecida? Dá muito trabalho. Alguém me ajude aí. Me dá uma empresa. Se você não tiver sabedoria, vai quebrar a empresa e a tua cabeça vai esquentar. Então, a sabedoria, ela é a coisa principal. E Provérbios 2 vai nos dizer que nós devemos buscar por sabedoria com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso dinheiro, com todo o nosso fôlego, porque ela é a coisa principal. E Provérbios 17, 24 vai nos dizer que a sabedoria, coloca lá, a sabedoria é o alvo do inteligente. Se você é inteligente, você vai buscar por sabedoria. Porque só os inteligentes, de fato, buscam por sabedoria. Provérbios 17, 24. Eu anotei errado. O rosto não é esse. Procura lá para mim e coloca aqui de volta. A sabedoria... Eu acho que é na outra tradução, na NAA. Antes dele colocar ali, eu falo de Tiago 1,5, que nos diz: se você tem falta de sabedoria, peça ao Senhor, e crendo você receberá por sabedoria. Provérbios 17, 24, a sabedoria é o alvo do inteligente, mas o tolo volta os olhos para os confins da terra. Então, o inteligente, ele tem alvos na vida dele, e o alvo dele é se tornar uma pessoa sábia. Pelo amor de Deus, homens que estão aqui, como a tua esposa precisa de um homem sábio, que dê direção, que apazigue as tempestades, que ajude a construir, elevar. E da mesma forma, mulheres que estão aqui, o seu marido precisa de uma mulher sábia. Pais que estão aqui, os seus filhos precisam de pais sábios. Irmãos, com sabedoria nós evitamos muitos problemas. Mas com falta de sabedoria, nós temos a habilidade de multiplicá-los. Nós multiplicamos problemas. Quando nós não temos sabedoria, irmão, o problema nem é o problema. Eu repito isso aqui na igreja, porque isso tem que entrar em nós. É o que eu faço com o problema que eu tenho. Eu tenho um problema instalado no casamento, na família, com o filho, nas finanças, seja onde for. O que é que eu estou fazendo com esse problema? Analise um pouquinho o que é que eu estou fazendo com esse problema. Eu estou resolvendo esse problema ou eu estou piorando o problema? Porque só o que vai nos fazer melhorar e resolver uma situação é a sabedoria. É ficar quieto muitas vezes ao invés de falar. O que mais nós queremos numa situação, às vezes, é gritar, é falar alto. Às vezes até, irmão, é xingar, não é? Não vem isso aí? Não precisa contar. Nós temos, às vezes, desejos horríveis, mas nós precisamos aprender a governar sobre os nossos desejos, parar, pensar e clamar por misericórdia, dizer: Senhor, me dá sabedoria nesse instante. Porque se o Senhor não me der sabedoria, eu vou estragar tudo, eu vou piorar a situação. E o quarto e último conselho do Senhor para nós é: busque por humildade.
Irmão, quanto orgulho em nosso coração. Busque por humildade. Naturalmente, eu e você somos orgulhosos. Naturalmente. Somos orgulhosos, somos egoístas, somos teimosos. Essa é a nossa essência natural e pecaminosa. Nós herdamos isso, nós somos condicionados ao orgulho quando o pecado entrou na humanidade. E a humildade, ela só está em Jesus. Verdadeiramente, a humildade é a essência de Jesus, é a essência do Espírito, é a essência do nosso Pai. E é só buscando por Jesus que nós vamos nos tornando humildes e quebrantados. Ninguém consegue ficar humilde e quebrantado por si só. Só se torna humilde e quebrantado se for trabalhado, irmão. Se for trabalhado no seu coração, no seu ego, no seu orgulho. E nós precisamos trabalhar em nós mesmos, ou permitir que o Espírito trabalhe em nós, porque trabalhar em nós é permitir que o Espírito trabalhe em nosso ego, em nosso orgulho, irmão. Porque nós criamos muitos problemas por causa do nosso orgulho. Pequenas coisas dentro de casa, às vezes, é por causa do meu orgulho. Não é? É por causa do meu ego. É por causa da minha razão. É por causa que eu quero que seja do meu jeito e no meu tempo. E nós só podemos desenvolver humildade quando nós crescemos espiritualmente. Por isso que nós precisamos da palavra de Deus. Por isso que nós precisamos do Espírito, por isso que nós precisamos do relacionamento, por isso que nós precisamos desesperadamente de Deus em nossas vidas, porque sem Ele, irmão, nós nada podemos. E a humildade nós só podemos desenvolver por meio do quebrantamento. Enquanto o coração não se quebranta, nós não podemos acessar a humildade, esse traço perfeito do caráter de Jesus. E o quebrantamento, irmão, do nosso coração é o reconhecimento das minhas debilidades, das minhas fraquezas. Eu preciso aprender a parar de olhar para o outro e eu preciso aprender a olhar para mim, porque tudo muda quando eu olho para mim e nada muda quando eu olho para o outro. Eu não tenho a capacidade de mudar ou moldar o outro, mas eu tenho a capacidade de permitir que o Espírito me ajude, me transforme, me mude e me molde na mesma imagem de Jesus Cristo. Então nós precisamos reconhecer as nossas tendências pecaminosas. Quais são as suas tendências pecaminosas? Quais são os teus desejos pecaminosos que precisam ser crucificados? Quais são as suas obras da carne? Porque desejo ainda está no desejo, mas a obra é já o que você está executando, fazendo. Amém? Por exemplo, eu tenho desejo, eu não tenho, amém, irmão? Desejo pela bebida, só está no desejo. Então, é um desejo pecaminoso. Mas se eu estou bebendo, eu estou praticando, eu estou fazendo uma obra da carne. Eu estou praticando uma obra da carne. Então, nós precisamos reconhecer o quanto nosso coração é corrupto. Nosso coração é enganoso, é corrupto, é terrível, irmão. Porque quando nós reconhecemos tendências, obras, pecados, fraquezas, debilidades, irmãos, de fato nós começamos a mudar. Porque o reconhecimento é o princípio da mudança. Enquanto eu não reconheço, nada é mudado. Mas quando eu reconheço, o coração se quebranta, eu começo a ser transformado e começa a ser criado, em mim, o novo homem
que esse novo homem é a pessoa de Cristo. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Isso é um princípio que não se perdeu, está nas Escrituras. E diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa, abandona, alcança a misericórdia. Então nós precisamos confessar, nós precisamos crucificar, nós precisamos sepultar os nossos pecados de vez, irmão. Os nossos pecados, eles não podem ser uma situação recorrente na nossa vida. Eles têm que ser sepultados. Eles têm que ser sepultados, abandonados, e o novo homem surgir em nós, que é Cristo Jesus. E para encerrar esse conselho da humildade que o Espírito tem trazido no meu coração, eu quero ler Tiago 4, do 8 ao 10. Pode colocar lá na NAA. 4, do 8 ao 10. Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Relacionamento. Cheguem, se aproximem. Quem se afastou foi nós, não foi Ele. Nós que pecamos, não foi Ele. Nós temos que voltar para Ele. Então chegue perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, que a alegria de vocês se transforme em tristeza. E o 10 nos diz: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Então, 4 conselhos do Senhor para a nossa vida: relacionamento, ame a palavra, busque por sabedoria e cresça em humildade. Consegue repetir comigo? Diga assim, vamos falar juntos, já colocando para nós assim, vamos dizer assim, vamos repetir assim: neste ano vou buscar ainda mais por relacionamento, vou amar a palavra, buscar por sabedoria e me tornar cada dia mais humilde diante do Senhor. Irmão, se você pegar esses 4 conselhos do Senhor e da sua palavra e colocar em prática, irmão, sua vida vai dar muito certo. A nossa vida vai melhorar muito, muito, muito. E quem quer ter uma vida melhor aqui? Quem quer ter um ano extraordinário, como o Carlos falou? Eu também quero, amém? Fique de pé então comigo. Um ano extraordinário pede de nós atitudes e posicionamentos extraordinários. Nós não chegamos ao extraordinário a um passe de mágicas. Nós chegamos ao extraordinário por meio de posicionamentos extraordinários. No nome de Jesus, feche os teus olhos nessa noite. Nós entregamos a nossa vida diante do Senhor. Hoje é uma noite de ceia, Pai. É uma noite de nós recordarmos e renovarmos recordarmos o teu sacrifício, renovarmos a nossa aliança com o Senhor, relembrarmos de tudo que o Senhor fez por cada um de nós. E nós queremos de todo o nosso coração nesse tempo, Senhor, ouvir a tua voz. Ouvir a tua voz. Você anseia ouvir a voz do Senhor? Levante a sua mão bem alto.